Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 7 de setembro de 2024. Estamos aqui neste Dia da Pátria, o dia comemorativo à independência do Brasil, feriado nacional, mas estamos aqui trabalhando porque o tempo urge. Vamos trazer aqui hoje alguns assuntos que eu retirei da página lá do portal Vozes da Multidimensionalidade, onde alguns insights cósmicos ou do astral cósmicos trazem algumas notícias quase que diariamente e tem algumas pontuações ali que eu achei muito interessante e como já trouxe em outra época também alguns tópicos, alguns insights, vou trazer hoje alguns aqui que merecem uma atenção especial, não só minha, mas de todos vocês. Temos aqui o primeiro insight. Karmas acumulados continuam sendo liberados. Há alguns tempos, não lembro bem a data, mas devem fazer uns 2 anos mais ou menos, nós colocamos aqui nas nossas redes uma mensagem canalizada por mim que dizia que os karmas estavam sendo liberados. Nós falamos naquela época sobre esse tema porque agora esse insight traz novamente, nos dias atuais, deve ter sido aí na semana passada, os karmas acumulados continuam sendo liberados. O que isso significa? Apenas vem reiterar aquilo que eu já tinha falado antes, que estamos terminando a era do karma aqui neste planeta, porque está finalizando o tempo de provas e expiações. O karma nada mais é do que uma expiação de uma prova não vencida, uma prova que foi distorcida, um ato gerado que gerou depois a lei do retorno. Não há sentido que os karmas continuem, porque aqueles que estão ficando prontos para a ascensão da Terra adentrarão um novo tempo, um novo ciclo, chamado de um mundo de regeneração. E aqueles que têm o karma que vai impedir a sua ascensão, não justifica também continuar pagando aqui, uma vez que eles vão ter tempo para quitar esse karma lá num planeta de provas e expiações, para onde a sua alma será exilada, e lá terá oportunidades através de centenas ou milhares de encarnações. Então, quando se lê esse insight do astral cósmico, que karmas acumulados continuam sendo liberados, é porque, de fato, está acontecendo isso. Não justifica que a pessoa encarnada, a alma encarnada, hoje as pessoas como nós conhecemos, o ser humano, pague algo que não tem nenhuma razão perante a justiça divina. Se há tempo depois, lá nos novos mundos de provas e expiações, as almas que têm o karma poderão quitar dentro da sua necessidade e do seu tempo, escolhido também pela livre escolha. Eu já recebi alguns comentários, algumas mensagens que as pessoas dizem: mas eu quero ver aquela pessoa, aquelas pessoas que fizeram mal, eu quero ver elas pagar por isso. Bom, se você quer ver elas pagar por isso, então desista da ascensão e vá para o mundo de provas e expiações também, vai viver lá. Você não vai lembrar, mas você vai viver e vai ver as pessoas, as almas, pagando os seus karmas. Nós não temos que julgar nada e ninguém, porque nós temos por único objetivo nesta encarnação atual conseguir a frequência da nova Terra, da ascensão. Então, eu vi que este insight traz uma confirmação daquilo que já vinha sendo dito antes. E isso é bom porque quando há confirmações é porque há realmente uma intensidade nas ações no mundo astral e no plano divino.
Nós temos também um outro insight também das últimas semanas que dizia que alívios locais são prioridades dos novos humanos. Este insight vem também confirmar aquele anterior. Alívios locais. O que são os alívios locais? Os alívios aqui neste planeta daquilo que está sendo duro, que está sendo prova, que está sendo resgate, aquilo que provoca dor, sofrimento. Só que ele não está propriamente sendo um alívio para todos. Está sendo um alívio para os novos humanos, como diz o insight. Quem são os novos humanos? Nós já falamos sobre as crianças que estão reencarnando, as almas que estão reencarnando agora na condição de crianças. As crianças atuais. São os novos humanos. Como eles estavam enfrentando uma certa dificuldade em função da energia da Terra estar um pouco ainda densa para eles, já que eles vieram com uma condição energética um pouquinho mais avançada, mais leve, eles estavam tendo grande dificuldade, e isso foi comentado em muitos textos e muitos áudios anteriores, aqui no meu canal, na minha página, dizendo que essas crianças estavam sofrendo por estar adiantadas em termos de frequência. E agora, quando vemos um insight que diz que alívios locais são prioridade dos novos humanos, isso vem tranquilizar também os pais e todos aqueles que se importam com essas criaturinhas que estão chegando agora. Porque, de fato, vir com uma frequência muito elevada, numa condição ainda da coletividade humana e da Terra, ainda que não acabou a sua transição, as energias pesadas, é um sofrimento, uma tortura para essas crianças que já vêm numa condição um pouco adiantada. Então esses alívios estão vindo agora para ajudar essas almas que estão reencarnando, os novos humanos. Temos também aqui mais um outro insight que diz o seguinte: intenções mais baixas continuam sendo neutralizadas. Nós sabemos que as intenções geram as ações. Tudo parte de uma intenção. Não existe nada que é acaso. Não existe nada que é criado assim do nada, que caia do céu, do ar, de qualquer lugar, que venha debaixo da terra. O que existe em termos de ações, porque estamos sempre aqui falando de ações dos humanos, não vamos falar aqui de ações da natureza, porque a natureza ela tem a sua consciência própria, ela tem as suas leis naturais. Falamos aqui dos seres encarnados, dos humanos. Intenções mais baixas continuam sendo neutralizadas. Quem são as pessoas que estão com as intenções mais baixas, de baixa frequência? As intenções que não estão voltadas para a luz. Obviamente, são as pessoas que criam situações de dor, de sofrimento, de desconforto para a coletividade ou para alguém, mesmo que seja de forma individual. Essas intenções, elas estão sendo neutralizadas por forças que não dependem de nós. Por forças que vêm por consciências mais elevadas, por energia mais avançada, mais elevada também, por frequência criada por essa luz que chega agora, e também em virtude do plano divino que não permite certas coisas que não fazem parte do todo e da prosperidade e da evolução da humanidade. Então, aquilo que não se enquadra
nas boas intenções, vai começar a ser removidas, a ser dissolvidas, a fracassarem nos seus objetivos. Vamos precisar daqui em diante ficar atentos, ao invés de entrar no drama ou nos dramas, porque são muitos, entrar nas discussões, nos problemas, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, em desfavor da humanidade. Esqueçam tudo isso. As intenções mais baixas continuam sendo neutralizadas e vão ser neutralizadas todas. Nada que não faça parte do projeto, do plano divino, nada que esteja contrário a esse plano divino vai prosperar. Porque agora é definição. Se nós vamos ler os insights aqui, aqueles que são colocados lá no portal Vozes da Multidimensionalidade, se nós vamos ver as canalizações verdadeiras, as canalizações que realmente são originais da luz, sempre convergem para que aquilo que não tiver frequência da nova Terra vai deixar de existir em breve. Seja ações, seja encarnados, seja sistemas, qualquer coisa. É um tempo final. Não há nada e ninguém que possa mudar isso. O plano divino ele é soberano de tal forma que não permite que um punhado de seres, seja humanos ou extraterrestres, possam modificar. Isso não existe. O plano divino ele engloba a galáxia inteira, o universo local, os multiversos e o cosmos infinito. Não há nada e ninguém que possa mudar essa sincronia, senão a criação vira uma esculhambação. E aí nada mais vai dar certo, porque quando não há um certo sistema que organiza as coisas, o colapso é certo. E nós não vamos ver o colapso, vamos ver as mudanças. Colapso vai haver de certo sistema, de certas coisas, mas não do plano divino. Mais um outro insight. Componentes de limpeza começam rapidamente. Falamos alguns anos atrás que a limpeza no plano etérico já tinha sido efetuada. Depois veio a limpeza dos umbrais, que é o plano astral da Terra, aqui na crosta. E agora a limpeza estava sendo feita aqui na superfície. Praticamente entre os humanos e alguns desencarnados que ainda perambulam ao redor dos humanos encarnados. A limpeza, ela começou, essa parte final, faz alguns anos, 2 ou 3 anos. Deve finalizar muito em breve. Este ano, ano que vem, provavelmente termina. Mas a notícia que chega através do insight do astral cósmico diz que componentes de limpeza começam rapidamente. Então a coisa agora se acelerou, de fato. Os componentes são os propósitos, as ações, ferramentas, entidades, enfim, aquilo que vai ser usado, naves, sei lá o que. Não importa o que vai ser utilizado, importa aquilo que vai ser feito. E agora então as coisas realmente estão se acelerando. Temos aqui mais um insight que diz: as rajadas de luzes são visualizadas. Vocês notaram que é óbvio que quem acompanha esse tipo de assunto começa a assistir um vídeo aqui, um vídeo lá, uma canalização, um texto, alguma coisa, e o algoritmo
das redes vai puxando mais e mais do mesmo assunto. Então vocês começam a ver ultimamente como aparecem reportagens de luzes de todos os tipos, não somente aquelas já conhecidas como auroras boreais, embora elas se intensificaram muito, mas luzes como feixes, como se fossem raios laser, que vêm do alto até o chão. Alguns que parecem obeliscos, cristais, parecem colunas que vai de baixo para cima, em algum lugar, em todos os lugares. E também, principalmente, os gráficos da ressonância Schumann, que é medido na atmosfera da Terra em termos de frequência, de hertz. A ressonância Schumann está cada vez mais, não que ela está mais alta do que já esteve, porque ela teve picos já há alguns anos acima de 100, mas ela está se mantendo mais tempo lá no alto. Já tivemos informações anteriores que a ressonância Schumann, que sempre esteve naquela tabela de 7,83 Hz, começou a subir há alguns anos atrás, para 8, 9, 10, e depois foi para 14, 15, depois 20, 30, e causava um certo temor, porque entendia-se que quando ela chegasse ali em 15, 20, talvez a humanidade não poderia resistir, poderiam causar outros problemas eletromagnéticas, enfim, muitas especulações, e ela foi subindo e nada acontecia. Aí depois chegou um tempo que vieram as informações do alto, dizendo que na nova Terra a ressonância Schumann vai ficar na faixa de 49,50 Hz. Então ela estava fazendo um teste para ir adaptando os seres humanos, os animais, as plantas, tudo que tem aqui no planeta Terra, para uma frequência mais elevada. E ela dava aqueles picos, depois ela voltava para dar um refresco, como se diz. Então fazia aquela gangorra, aquela montanha russa, sobe e desce. Agora ela está se mantendo não somente mais tempo no alto, como numa média mais alta. Essa semana que passou, por exemplo, ali teve dias que, deve fazer uns 10, 15 dias, ela ficou aí na faixa de 80, 90, 95, até perto de 100, vários dias. É um bom sinal. E quando nós vemos aqui um insight que diz as rajadas de luzes são visualizadas, porque todos os que acompanham e se interessam pelo assunto têm visto realmente que os gráficos estão mostrando uma elevação média maior agora. Provavelmente estamos muito próximos da estabilização. A estabilização da ressonância Schumann significa já a linha da nova Terra estabilizada também. Fiquemos atentos também para mais esta informação e vamos confiar, pois o plano divino está se mostrando cada dia mais real. Um outro insight aqui: filantrópicos escuros são derrubados. Nós sabemos que é muito fácil fazer caridade com dinheiro alheio. Os filantrópicos escuros. Fazer caridade com dinheiro alheio é só para aumentar o seu ego e criar poder e vantagens. A filantropia real e que realmente vale para quem executa é aquele que usa dos seus próprios recursos, do seu próprio tempo, do seu próprio trabalho. Esse tem valor. O outro não tem valor nenhum para aquele que faz. Obviamente aquele que recebe aproveita porque recebeu alguma coisa. Tem muita instituição por aí, muita ONG, tem muita personalidade, muitos personagens, personalidades
que se utilizam de recursos que não são deles, porque são doados, são arrecadados, mas quem leva a fama, quem leva o poder, quem leva o mérito sempre são aqueles filantrópicos escuros, porque eles não são legítimos filantrópicos. Existem instituições no mundo inteiro, nós sabemos, que fazem parte daquele grupo dos globalistas, dos dominadores, controladores, enfim, tantos nomes, né? Que a gente pode dizer aqui, dos governos ocultos. E todos eles se utilizam de recursos ilícitos, barganham quantidades exorbitantes de recursos de forma que não são éticas. E depois, para mostrar que são bonzinhos, fazem algumas caridades. Alguma filantropia. Isso vocês sabem. Não precisa aqui enumerar e dizer, porque nós não podemos julgar ninguém, não podemos acusar, não podemos apontar, mas sabemos que funciona certas regras que os benefícios, na verdade, pouco importa. O que importa são os artifícios. Então, os filantrópicos escuros são derrubados. Significa que, a partir de agora, aquelas artimanhas vão deixar de funcionar, porque não conseguem mais a sincronia e nem a frequência para se manterem. As coisas estão andando bem. Pelo que nós estamos vendo aqui, as coisas estão realmente andando favoráveis àqueles que estão do lado da luz. Vamos ver aqui mais um insight. Estatísticos distorcidos são removidos. Isso dá a entender que há um direcionamento, e nós já falamos aqui muitas vezes, e todas as mensagens que vêm do alto, das consciências mais elevadas, trazem sempre as informações que os interesses estão sempre acima das ações. Aqueles que divulgam estatísticas, porque estatísticos não são estatísticas, são aqueles que trabalham com as estatísticas. Eu diria que um exemplo claro de estatísticos é a grande mídia. Eles divulgam os dados que interessam àqueles que pagam para a mídia divulgar. Existem outros, tantos, centenas de situações também que poderíamos dizer, mas a mídia e os seus financiadores, enfim, os mais interessados nas estatísticas distorcidas. Então nós vamos ver aqui agora, de hora em diante, que muita coisa vai acontecer neste âmbito. Nós vamos ver que há certas alas da mídia ou certos setores dos divulgadores e formadores de opinião, enfim, aqueles que divulgam informações ou desinformações, começam a mudar um pouco as suas atitudes, as suas ações, porque aqueles que resistem à mudança daquilo que vem agora, que é o novo, vão ser removidos gradativamente. Então é assim, ou muda ou está fora. Não há lugar para a luz e a sombra na nova Terra. Na nova Terra, somente a luz vai existir. A luz e a sombra existiam.
num mundo de provas e expiações, na velha terra. No mundo de regeneração não haverá a sombra, apenas a luz. O que não tiver frequência vai ser dissolvido, removido. Tem outro insight aqui que eu achei bem interessante. Jesuítas fogem para os bunkers. Quantas vezes nós vemos notícias que certas lideranças do mundo construíram bunkers subterrâneos, porque estão esperando o Armagedon, porque eles querem causar o Armagedon. Mal sabem eles, ou sabem muito bem, porque eles têm informações também, que a linha de tempo da Terra mudou em 2010 e o Armagedon deixou de existir. Não há a mínima possibilidade da linha de tempo do Armagedon voltar. Foi extinta definitivamente. Quando há uma página virada na linha de tempo de um mundo, de um planeta, de que seja lá o que for, não volta mais. Enquanto existia a possibilidade, sim, estava delineada. Mas no momento que foi extinta, ela é apagada e nada mais pode recriá-la. Então eles querem provocar o Armagedon e criam os bunkers para se protegerem. Mal sabem que a luz que vai chegar, está chegando e vai continuar aumentando, ela faz um raio-x do planeta, como se fosse fotografar suas vísceras, o seu interior, até o núcleo da Terra. Aonde eles pensam que vão se esconder e de quem e do que. Não há nada. E quem vai fazer a mudança é a luz. A vibração, a frequência. Quanto mais baixa a frequência, mais duro será o golpe, porque a luz é alta frequência. Quanto maior a diferença de voltagem de um eletrodoméstico para a corrente de voltagem de uma energia elétrica, maior é o estrago, maior é o estouro, né? Então, podem se esconder aonde quiserem. Os jesuítas é aquela linhagem da não-luz que não é só religiosos, não. Nós conhecemos jesuítas como uma parte de religião, não é. Sim que tem também religiões, mas todo ser humano que se alinhou às trevas e que fazia parte deste governo oculto da Terra, ele tinha várias classificações pela linhagem de cada entidade aqui encarnada, porque somos encarnados, sim. E a linha dos jesuítas é uma linha apenas. Provavelmente eles fundaram alguma instituição religiosa e ficaram conhecidos como os jesuítas, mas não são só esses. Há muitas outras figuras que, bem provável, nunca pertenceram a nenhuma religião, porque de religiosidade eles não têm nada. O que importa é que esta linhagem que está construindo os bunkers, a maior parte deles é desta categoria dos jesuítas. E eles fogem para os bunkers, mas não significa que vão ser salvos. E se eles estão fugindo para os bunkers é porque a coisa está ficando difícil. Eles sabem que a coisa está batendo a sua porta. Senão eles não iriam fugir. Eles estariam ainda resistindo. Temos um outro aqui, insight, que diz: portões sombrios específicos foram fechados para sempre neste momento. Aqueles portais estelares, né, o Stargate, onde recebiam seres de outros mundos ainda
sombrios. A Terra sempre teve esse vai e vem, essa troca de informações, troca de almas escuras da não-luz. Sabemos que há alguns anos já, 2 anos, acho, 1 ano e meio por aí, foram fechados os últimos portais para quem vinha. Mas agora foram fechados também os portais para quem quer sair. Não há mais para onde fugir. Ou se entrega, ou são capturados. E ali justifica aquele anterior que diz que eles fogem para os bunkers. Porque bunkers são no interior da Terra, eles não são fora do planeta, porque os portais foram fechados para sempre. Significa que nunca mais. Acabou a entrada e saída das formigas cortadeiras. Agora podemos esperar que o jardim do Éden não será mais atacado pelas formigas, porque fecharam seus careiros, a entrada e a saída. Definitivamente, podemos cultivar as nossas flores daqui em diante, pacificamente, confiantemente, porque quem é do bem, quem vibra na frequência da luz, não tem nada a temer. E por último, eu trago aqui hoje mais um insight para que não fique tão alongado esse áudio. Clones específicos sofrem mortes súbitas neste momento. Nós sabemos que muitos humanos não são seres humanos verdadeiros. Existem muitas tecnologias que permitem que aquele que parece humano pode não ser humano. Existem várias maneiras, como entrantes, como sósias, como holografias, mas uma técnica muito usada sempre foi os clones. Nós ainda vamos receber notícias mais adiante que confirmam isso. Vai ser divulgado quando vier as verdades. O apocalipse final ali, nós vamos saber que realmente muitas pessoas, ditas pessoas, não eram pessoas, e entre elas teriam clones. E quem mais utilizava clones eram essas figuras que não são da luz. Os mandarins que se escondem, não somente de tudo e de todos, porque os verdadeiros chefes do mal, entre os encarnados, quase ninguém conhece. Eles não aparecem. E para se garantir, eles estão sempre criando clones. Com clones, eles podem ser até mortos, mas não morrem, porque o verdadeiro não é pego. Mas também eles se reproduzem para estar em vários lugares e também para alongarem o seu tempo aqui. Existem algumas tecnologias que nós não sabemos ainda exatamente como funciona e também não importa. Importa que clones sempre existiram, pelo menos nos últimos tempos. E aqui diz que clones específicos sofrem mortes súbitas neste momento. Então, alguns específicos, que não sabemos quem, estão deixando de existir. É o fim da linha. Porque os clones podiam ser reproduzidos. Aqui, pelo insight, dá a entender que eles deixam de ser reproduzidos. Por isso é morte súbita. Porque antes morriam também.
mas não terminava. E agora parece que a coisa vai estancar. Algo grandioso aconteceu. O que? Vamos saber mais adiante. O importante é que a Terra está se libertando das trevas, definitivamente. A humanidade que se esforçou para andar na linha, fazer a sua evolução dentro da ética, dentro da moral, dentro do bem, está se libertando para sempre das trevas. É a parte da humanidade que vai ascensionar. Não podemos dizer nada em relação aos outros, porque aqueles que não ascensionam terão lições e provas ainda. Sabe-se lá em que planeta, em que mundo, mas enfim, sabemos que são provas e expiações. Apenas isso. Em breves tempos, nós veremos a libertação definitiva da humanidade e também do planeta, pois o planeta, como consciência, também foi aprisionado nesta energia negativa, nesse plasma negativo que contaminou toda a psicosfera da Terra por longos e longos milênios e que parecia infindável e que parecia invencível, mas que tudo tem um tempo. Nada é para sempre. Tudo é movimento, tudo se transforma, tudo evolui. E agora chegou a vez do nosso lindo planeta azul, de fato, ficar azul. Um azul límpido, sereno, cristalino. Uma nova energia, uma nova psicosfera, uma nova atmosfera, um novo ar, uma nova terra, um novo mar e uma nova humanidade. Os tempos são chegados e estamos a cada dia mais próximos dos grandes eventos que mostrarão definitivamente o final desse velho ciclo, o ciclo de provas e expiações da Terra, dos seus habitantes, da humanidade que aqui reside. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.